Nós tivemos uma caminhada muito gostosa esse mês de agosto e a nossa parada foi na cidade de Paragominas. Cidade de Paragominas, eu fui estar uma entrevista gostosa, uma reportagem muito bonita em Paragominas com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas e produtor Mauro Lúcio. Nós tivemos na fazenda Marupiara mostrando que essa atividade pecuária, ela é produtiva, lucrativa, com toda certeza os senhores vão acompanhar essa bela matéria. Um abraço para você, Mauro Lúcio. Acompanhe aí a matéria da fazenda Marupiara, nós tivemos lá na cidade de Paragominas. Chegamos à fazenda Marupiara, de propriedade de Mauro Lúcio Castro Costa, e vamos conhecer o trabalho que é realizado aqui, fazendo dessa fazenda uma fazenda funcional, uma fazenda produtiva, mostrando que a pecuária não só paraense, brasileira e mundial, ela é funcional. Produzir com qualidade, produzir mais arroba por hectares, cuidar das suas pastagens, respeitar o socioambiental, tudo isso nós vamos mostrar hoje aqui nessa reportagem que nós vamos estar fazendo na Fazenda Marupiara com esse grande parceiro e grande amigo. Os senhores vão poder conhecer hoje uma atividade que é milenar, que é viver da pecuária, fazer com que sua propriedade, sua fazenda, viver nessa atividade pecuária, ela é funcional, ela pode ser produtiva e com certeza lucrativa. Vamos conhecer o trabalho que é realizado na Fazenda Marupiara. Vamos lá? Programa Bolsa do Boi do mês de agosto, a gente visita a Fazenda Marupiara, desse grande empresário da pecuária brasileira, que representa muito bem isso, essa atividade que é milenar, fazendo com que essa fazenda seja produtiva, eficiente e dê lucro. Obrigado pelo carinho, pela amizade e pela receptividade aqui na fazenda. Obrigado a você, Netinho, é sempre um prazer enorme receber você aqui, vindo até de tão longe, né? Mas o estado é muito grande e é um prazer enorme receber você e receber o programa Bolsa do Boi aqui na Marupiara. Nós vamos retratar de assuntos importantes dentro da pecuária brasileira e a nível não só nacional, mas a nível mundial, de produção. Nós vamos falar de bem-estar animal, nós vamos falar de equipe, a valorização da equipe da Fazenda Marupiara, o trabalho que é feito aqui. Mas isso começou em 1997. Me conta um pouco dessa história, do início adquiriu a fazenda e já teve essa mentalidade de fazer esse trabalho avançado já, uma pecuária moderna? Na verdade, Netinho, isso começa bem antes, né? Porque isso vem de avô, vem de pai, e eu sempre trabalhei na pecuária. E meu pai escolheu o Pará como um novo lugar para poder a gente crescer e aumentar a atividade. Eu mudei desde 82, mas aqui nessa fazenda foi junto com meu sogro comprou essa fazenda em 1997 e a partir daí nós lançamos o desafio de realmente fazer uma atividade num modelo diferente, numa qualidade diferente. Então o trabalho nosso aqui nessa propriedade é desde 1997. Eu gostaria que o senhor nos levasse para conhecer esse trabalho, esse projeto que não só o senhor defende muito, mas a gente acredita que tem muita gente por aí também que busca fazer esse trabalho, tira a experiência em cima do trabalho que é realizado aqui, de fazer com que você trabalhe numa atividade que é milenar, como nós estávamos conversando antes da entrevista, fazer com que ela seja produtiva. O senhor nos leva para conhecer? Com certeza, é um prazer enorme, assim como você falou, são muitas coisas e eu acho que vai ser, para as pessoas, né, para os nossos telespectadores, vai ser uma grande chance de conhecer realmente uma pecuária diferente, fazendo num modelo mais moderno, com uso de tecnologia. E não só na minha propriedade, nós em Paragominas nós lançamos um projeto chamado Pecuária Verde e no início nós fomos 6 fazendas que nos propomos a fazer algo diferente
com uma assessoria e uma consultoria de 3 professores, um na área ambiental, outro na área de pastagem e outro na área animal, para realmente a gente trazer a tecnologia, o uso da tecnologia direto mesmo para o campo, para poder fazer isso nas nossas fazendas. E o propósito nosso foi de realmente fazer que com isso fosse um espelho, algo para a gente mostrar para todo o estado do Pará, que realmente a pecuária é uma atividade muito boa, uma atividade muito rentável e, ao contrário de que muitos dizem, é uma atividade que ela consegue conviver com o meio ambiente, não só conviver, mas conservar e preservar as coisas necessárias do meio ambiente. Obrigado, eu agradeço. Com certeza os senhores que estão nos acompanhando pelo canal Terra Viva, o canal de quem planta e cria, o programa Bolsa do Boi. Nós vamos mostrar todo esse trabalho que é feito aqui, esse trabalho exemplar que é feito de uma pecuária rentável, produtiva, lucrativa, respeitando o socioambiental. Você vai ter exemplos desse trabalho que é feito, né, que foi lançado pelo Sindicato Rural dos Produtores de Paragominas, o qual o Mauro Lúcio é o presidente. Então nós vamos também nos programas aí, não só nesse programa, mas em vários outros programas nossos, como em setembro, outubro, novembro, vamos estar mostrando uma série desse trabalho que é a pecuária verde. Positivo, nós estaremos aqui, agora eu te convido a conhecer mesmo com o pé na lama, né? Vamos lá. Então vamos lá, conta aí, acompanha a gente nessa reportagem. Levantei a tampa, voltei ao passado, meu mundo guardado dentro de um baú. Nós sabemos o trabalho que é feito dentro da fazenda, respeitando a legislação, respeitando o socioambiental, uma abertura de 20% permissível e 80% de preservação. Para o pecuarista, produtor Mauro Lúcio Castro Costa, pecuária, passado, presente e futuro. Como se retrata isso? Olha, eu acho que uma das coisas que mais a gente tem que atender, e assim eu crio os meus filhos, é respeitando, no caso a gente tem que respeitar a legislação. Nós viemos para cá com uma legislação, com um regime que deixávamos nós produzirmos em 50%. Ao longo dos anos, isso foi mudado, né, e passou para 20%. Eu acho que cabe a nós fazer trabalhos em cima de pesquisas, em conjunto com a ciência, para poder mostrar aos nossos governantes se realmente aquilo não dá para nós, se não é bom, mas em cima de trabalhos concretos, em cima de trabalhos junto com a pesquisa e com a ciência. Eu acho que nesse primeiro momento, tanto 20 quanto 50, o mais interessante é trazer essa área aberta a ser produtiva e lucrativa, independente do percentual que ela tem. Então, eu acho que a questão do percentual, ela tem que ficar, no primeiro momento, respeitando a legislação, trabalhando dentro daquilo que as normas mandam. E a segundo plano é fazer com aquilo que você pode trabalhar, aonde você pode trabalhar, você faça uma atividade de alto nível, com alta produtividade e alta lucratividade. A gente percebe aqui na fazenda essa visão de uma pecuária com tecnologia, como o senhor acabou de dizer, com pesquisas. É uma mentalidade que ela já vem em outros países, em outros continentes, que ela já vem avançada há muito tempo. E a gente, vamos dizer assim, está ainda a passos lentos, precisando dar uma acelerada nisso, para chegar onde muitos países, como na Europa, Estados Unidos ou Canadá, Austrália, né, Nova Zelândia, são países que vivem da pecuária e vivem muito bem, né, e mostram, como nós vamos mostrar nessa matéria inteira, o trabalho dentro da pecuária, dentro dessa atividade, fazendo ela ser lucrativa. Então, se você tem uma pastagem boa, animais de boa qualidade, ou uma compra bem feita, como a gente já conversou isso aqui, lá no final você vai vender, vai ter lucro.
Com certeza. Eu acho que o que a gente tem que fazer é um processo de aprendizado, um processo que isso a gente tem que correr ao longo dos anos, crescer com os nossos erros, aprender com os nossos erros. Agora, a gente sempre tem que estar correndo atrás da mudança, a gente tem que ter um olhar no futuro daquilo que a gente quer de coisas mais modernas. A pecuária ela é uma atividade fantástica, poucas pessoas acreditam nela, mas ela é uma atividade que ela tem condições muito sim de ser rentável, ela tem condições muito de estar preservando e conservando o meio ambiente, trabalhar de maneira com o menor impacto possível. Então eu acho que isso é evolução, o mundo caminha mesmo e caminha para frente e nós precisamos sim de sempre estar à frente do nosso tempo, sempre precisamos de estar fazendo e correndo em cima de coisas novas, de evolução. Eu acho que isso é o que a gente tem feito aqui, tem trabalhado aqui. Continuando em cima desse assunto, a gente imagina o seguinte, como se fazer com que a pecuária seja eficiente? A gente vê aqui ao fundo e várias imagens que nós vamos estar mostrando para o Brasil inteiro, através dessa reportagem, o trabalho que é feito no pasto rotacionado, no controle das pastagens, que é isso que a pecuária ela se torna eficiente. Essa é a pergunta. A partir da hora que você cuida dela, você trata o solo bem, você devolve para o solo aquilo que ele está te dando, calcareia, aduba. O que a gente tem que fazer é o seguinte, na verdade, a nossa produção ela tem que ser de capim. Então nós temos que ser um eterno produtor de capim. O que a gente faz, a fazenda, ela trabalha com uma indústria, ela é uma indústria de transformação. Eu pego o capim e transformo em carne. A minha máquina, são os meus animais. Então são esses animais que colhem o capim que eu planto, o capim que eu trabalho, e eles transformam ele em carne. Então o meu foco, como de qualquer indústria, é trabalhar a matéria-prima. Então eu preciso de trabalhar isso, eu preciso de fazer com que essas coisas funcionem. E eu preciso de entender a necessidade de cada um, a necessidade dos animais, assim como a necessidade do meu capim. Aqui na fazenda, por exemplo, nós temos 7 variedades de capim. E acho que a gente sempre tem que trabalhar com um número de variedades maior, em função de que se você ficar só em uma variedade, você fica suscetível, é uma monocultura, então você fica muito mais suscetível a certas doenças, a certas pragas. Quando você tem um ataque de cigarrinha, é para uma variedade que ele vai, quando você tem um ataque de largata, é para outra variedade que ele vai. Então quando você diversifica, você minimiza esses problemas. Você dá um ataque, mas dá em uma área, não dá na outra. Você tem como correr a sua condição para poder atacar, contra-atacar aquela praga, fica em uma área muito menor. Então você tem uma eficiência muito maior. Então ao nosso fundo aqui, por exemplo, nós temos um pasto, um módulo de quicuio, que é o capim que todos falam muito mal dele. Mas esse módulo, o ano passado, foi o módulo que mais produziu dentro da fazenda. E ele produziu muito porque ele teve uma lotação muito boa e teve um desempenho individual animal muito bom. Então, nesses pastos aqui, nesse módulo, nós tivemos uma produção de 973 quilos de boi no ano. Isso é quase 33 arrobas. Isso por hectare? Isso por hectare. 973 quilos. Isso é quase 33 arrobas por hectare. E de um capim, lógico que a gente melhorou, trabalhou fertilidade, trabalhou o manejo. É um módulo bem pequeno, são 13,84 hectares dividido em 8 piquetes. Dá quase 1,8 hectare cada piquete. Então uma coisa muito pequena, mas a gente, além de fazer essas divisões, nós sempre trabalhamos a fertilidade disso, vem melhorando isso, porque milagre não existe. Senhores que estão nos acompanhando no programa Bolsa do Boi,
canal Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Nós vamos continuar o nosso papo, a nossa conversa, nesse quadro que é o Heróis da Nação. Eu estou com um grande produtor rural, que para nós, como nós sempre dissemos, são os heróis da nação, os intitulamos Heróis da Nação. Vamos continuar esse trabalho pela Fazenda Marupiara com o Mauro Lúcio. Qual a diferença do trabalho que é feito aqui, para que as pessoas fiquem cientes disso, quem está nos acompanhando no Brasil inteiro, né? Nós estamos no estado do Pará mostrando que não só o estado do Pará, mas como vários outros estados pelo país afora, pela federação, tem esse trabalho aqui. Mas qual a diferença desse trabalho, por ser um trabalho que busca a lucratividade? A gente vai falar da equipe, nós vamos falar de pastagem, do bem-estar animal, do bem-estar, né, da equipe, vamos dizer assim, que trabalha na Fazenda Marupiara. Bom, o grande diferencial nosso é o uso de tecnologia. E para a gente colocar essa tecnologia, nós necessitávamos de conhecimento. Então nós fomos em busca de conhecimentos, trouxemos professores, pessoas que conhecem muito, pessoas de ponta. E aí nós começamos um trabalho, né, de capacitação de quem trabalha, de quem está envolvido dentro do processo produtivo. Além de todos os seus colaboradores aqui na Fazenda, eu tenho do meu lado aqui, que é um prazer para mim inenarrável, que é estar do lado do seu Ricardo Trindade. O senhor é um dos colaboradores de todo esse projeto e todo esse trabalho. Nós estamos falando mais cedo, antes da entrevista, do seu prazer de trabalhar por amor, de ser dom. O senhor veio de Brasília, da capital do país, e poderia ter sido seguido qualquer uma outra profissão, pedreiro, carpinteiro, e o senhor está dentro de uma fazenda de boi, dentro de uma fazenda que produz carne, produtora, fazendo com que essa atividade ela seja lucrativa, como a gente vem falando ao tempo. Como é que é esse prazer, esse dom de trabalhar e fazer com que isso aconteça aqui? Eu morei em Brasília há 4 anos, entendeu? Eu tinha uns 13, 14 anos, eu tive a oportunidade de morar numa escola fazendária, que é em Planaltina, e eu tive a oportunidade de ser outra coisa, ser motorista, ser cobrador, ser outra coisa, mas como as minhas raízes eram meu pai não foi um fazendeiro, mas tinha galinha, tinha porco, tinha burro, tinha égua, tinha jumento. Era de dentro do campo mesmo. Plantava arroz, feijão, mandioca, pepino, abóbora, tudo meu pai plantava. Então eu não consegui viver num grande centro. Aí eu voltei para o campo e Que é o dom, que a gente estava falando mais cedo, que é o dom, que você gosta de fazer e trabalhar nisso. Exato, isso para mim é um prazer. Eu acho que ser vaqueiro é um dom que Deus dá, igual tocar violão, cantar, ser outra profissão qualquer. Eu acho que vaqueiro é um dom, sim, de Deus. Eu quero agradecer por enquanto, parabenizar o senhor pelo trabalho junto com o seu Mauro, pela gestão, parabenizar pelo trabalho que é feito na Fazenda, e você que está nos acompanhando no Terra Viva, tem muita coisa boa para a gente mostrar ainda. Nós vamos continuar todo o nosso trabalho, todo o nosso trajeto, ao qual viemos aqui mostrar essa fazenda lucrativa, produtiva, produzindo mais arroba por hectare. A gente estava falando do trabalho que é feito quando você tem uma tecnologia na mão. A gente estava dando exemplo mais cedo. Fazenda, administrador da fazenda, equipe, estratégia e que é a simulação de mercado. Como se a gente pega desde esse início, desde esse trabalho. Nós temos a fazenda na mão, nós temos o administrador da fazenda, nós temos uma equipe, a estratégia e a simulação do mercado, que é ano a ano, cada ano é um ano diferente. Eu acho que para poder fazer num sentido figurativo e para que todas as pessoas entendam bem, as atividades, quando você coloca tecnologia, eu enxergo uma das coisas com o maior uso de tecnologia, a Fórmula 1. Então, nesse sentido que você colocou, e para a gente figurar isso, seria Fórmula 1, a primeira coisa que você precisa de ter é um carro.
né, que no caso nosso seria a fazenda. Depois que você tem um carro, você precisa de ter a pecinha, né, que é aquela que vai atrás do volante, que é o piloto. Então, em uma fazenda, você precisa de um administrador, né? Depois que você faz isso, você precisa de ter uma equipe. O piloto não é nada se ele não tiver uma equipe boa, tanto no abastecimento, quanto na troca de pneu, como na parte mecânica, né, do carro. Então nós precisamos de ter uma equipe boa, uma equipe bem treinada. E quanto mais a gente investir, quanto mais a gente fizer esse treinamento e trazer essas pessoas o mais capacitado possível, a chance do nosso sucesso de fazer as coisas bem feitas, ela passa a ser muito maior. Mais ou menos seguindo esse exemplo da Fórmula 1, tudo que troca pneu é borracheiro, na Fórmula 1 é um engenheiro. Então é esse sentido, essa conotação que a gente realmente tem que dar para as pessoas que trabalham conosco. Elas têm que ser instruídas, elas têm que ser capacitadas, elas têm que ser treinadas para elas saberem muito bem daquilo que está fazendo. O administrador, como piloto, as pessoas, os mecânicos, para poder melhorar os carros e coisa, é o administrador, é o piloto que fala para eles aonde está o defeito, aonde que ele quer melhorar, aonde que ele sente que o carro está ruim. Então esse é o papel do administrador, é passar para a equipe aquilo que ele quer, aquilo que ele está fazendo. Depois que você tem tudo isso, o que a gente vê em várias corridas, né, ou em vários até campeonatos, uma coisa muito interessante para poder fazer ganhar, para poder ter o sucesso, ter a vitória, são as estratégias. Então você sempre tem que estar sabendo fazer, trabalhar com essas estratégias, ter planejamento. Então você tem corridas onde o problema seu é chuva, e aí você tem que fazer, você tem que saber aquilo e colocar as ferramentas mesmo, os pneus que são próprios para a chuva. Então isso nós temos que fazer. A estratégia, né, o que a gente sente é que cada circuito é uma estratégia que a equipe usa, né, que a escuderia usa. Então os circuitos são para nós cada ano. Cada ano funciona de uma maneira, cada ano você tem um regime de chuva, você tem um regime de seca. Então a gente sempre está precisando de ter estratégias e ter planejamentos e replanejamentos para poder a gente estar sempre não sendo surpreendidos, pegos com a calça na mão em situações adversas, né? Então eu acho que essas estratégias, essas coisas a gente sempre tem que ter. Então esse aqui é o foco que a gente tem que ter, é um trabalho em conjunto, é um trabalho de equipe, e tudo que nós precisamos de monitorar, nós precisamos sempre de ter números, de quantificar, de saber aquilo que nós estamos fazendo. Então, se você não tem os números, se você não está sabendo o que você está produzindo, aonde são os seus gargalos, o que você tem, essas estratégias, você começa a sentir a partir de que você começa a mapear números. Então, você vai fazer um histórico, fazer um levantamento, né, dos seus anos, o que aconteceu, como reagiu o mercado a cada ano que passou. Essas coisas elas têm uma mudança, elas vão mudando de acordo com o que a produção vai sendo feita. Então você precisa muito desse mapeamento. Continuando o nosso trabalho aqui na Fazenda Marupiara, a gente percebeu durante a reportagem que você não tem só uma espécie de gramínea, vamos dizer assim, uma monocultura. Aqui nós temos várias variedades, várias espécies. Esse trabalho, nós estamos conversando agora há pouco, que é um zoneamento, é um mapeamento disso. Quero que você me fala sobre isso, que você me diz sobre isso. Na verdade, a grande dificuldade que nós temos na Amazônia são gramíneas, né, que sejam feitas para ela. A grande parte das gramíneas que a gente tem são gramíneas vindas da África, então são gramíneas que não suportam umidade. Eu acho que o grande desafio nosso é que a região nossa, o índice pluviométrico é muito alto,
Na minha fazenda, né, nessa região nossa aqui, chega a chover entre 3.000 e 3.300 milímetros por ano, então é muita chuva. Então uma necessidade que a gente tem de fazer dentro da propriedade é um zoneamento. Toda propriedade nós temos áreas diferentes nela, áreas mais altas, áreas mais baixas, áreas com índice de encharcamento maior. Então, para cada tipo de solo, a gente tem que pegar uma gramínea que tenha aptidão para aquilo ali. Então, todas as gramíneas elas são boas, é o manejo que a gente faz, né, a fertilidade que a gente dá para essas gramíneas, para esses solos onde estão elas, é que vão fazer elas serem melhores ou piores. Eu quero agradecer, nós tivemos momentos maravilhosos, gostosos, e rematando a nossa entrevista, finalizando a nossa reportagem para o Brasil inteiro, através do canal Terra Viva, o canal de quem planta e cria, no programa Bolsa do Boi, com esse cenário gostoso e agradável, mostrando o trabalho que é feito aqui, respeitando o socioambiental, uma fazenda no seu 100% de área, 80% de área preservada, e mostrando que ela pode crescer verticalmente em vez de horizontalmente. Obrigado você. Nós temos ao fundo essa mata, e aqui, Buda, se você me acompanha, Mica Mauro, me acompanha uma forma, essa forma aqui, nós temos quantos anos ela já está aqui, e o que você tem usado para mantê-la da forma que está? Na verdade, essa forma aqui é uma forma de 2006, ela tem 8 anos, né, a 8ª safra dela, e o que a gente vem fazendo hoje, ela produz, a cada ano ela produz mais do que no ano anterior. Né? Para você ter ideia, o ano passado aqui foi produzido 930 quilos por hectare. Então esse ano o esperado, né, a expectativa, né, a meta nossa é produzir 1.100 quilos nessa área. Agradecer você, obrigado por ter recebido o programa Bolsa do Boi do canal Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Obrigado de todo o coração, Mauro. Eu que te agradeço e muito obrigado. E estamos de portas abertas e espero que você volte e que todos os seus amigos e telespectadores, aqueles que quiserem conhecer, aqueles que quiserem participar conosco, nós estamos de porteiras abertas. O recado está dado. Obrigado a você de todo o Brasil que nos acompanhou. Continue aí, nós temos o leilão virtual da Netinho Show Leilões, logo após o programa Bolsa do Boi. Mostramos para o Brasil inteiro essa atividade milenar, que você fazendo ela, respeitando o socioambiental, trabalhando corretamente, você pode fazer a pecuária bem feita da forma que nós mostramos hoje aqui, produtiva e lucrativa. Voltamos aí aos estúdios aqui da Fazenda Marupiara com meu grande parceiro Mauro Lúcio, que também é presidente dos produtores do Sindicato Rural de Paragominas. Bem distante da cidade, com toda a simplicidade